vamos dar continuidade ao nosso estudo do Windows 7, só que agora o assunto, observa aí na tela, são as ferramentas do sistema. O Windows tem várias ferramentas do sistema, como o agendador de tarefas, que é muito importante para as provas, desfragmentador de disco, o próprio Internet Explorer, que é um navegador, aparece descrito aqui nas ferramentas do sistema. Temos também a limpeza de disco, mapa de caracteres, monitor de recursos, o próprio painel de controle que nós já estudamos, que dá acesso às configurações do Windows, também restauração do sistema, outro item importante. Nós vamos discutir, então, essas principais ferramentas do sistema aqui do Windows, certo? Vamos começar por ordem. Vamos pegar aqui em cima o agendador de tarefas, sempre imaginando primeiro o que faz essa ferramenta e depois vamos utilizá-la. Bem, o agendador de tarefas é uma ferramenta que permite agendar a execução automática de um programa, pode ser usado para enviar automaticamente e-mails, desde que tu tenha uma conta de e-mail num programa de e-mail configurado no teu computador, pode também ser usado para exibir mensagens do sistema. Então, repetindo a informação, o agendador de tarefas permite ao usuário agendar tarefas para serem executadas automaticamente pelo sistema, isso tanto para executar um programa, enviar um e-mail ou exibir mensagens do sistema. Tá bom, professor, mas como assim agendar para execução automática? Simples. De repente, só para dar um exemplo fácil de entender, eu quero que todo dia, às 5 horas da tarde, execute automaticamente o bloco de notas. Perfeito, eu posso fazer isso. Eu faço um agendamento de uma tarefa que diz lá, diariamente, isto é, todos os dias, às 5 horas da tarde, execute o bloco de notas. Isso quer dizer que todo dia, às 5 horas da tarde, sem o usuário realizar nenhuma intervenção, automaticamente ele vai executar o programa bloco de notas, porque tu agendou a execução automática de um programa. Claro que isso pode ser para qualquer programa disponível no teu computador. Tu pode agendar a execução automática do backup, que é a cópia de segurança, agendar a execução automática do desfragmentador de disco, porque é agendar tarefas. Tu agenda a execução automática de um programa aqui no Windows e ele executa automaticamente de acordo com esse agendamento. Então agora nós vamos procurar onde se encontra o agendador de tarefas na prática, certo? Acompanha comigo então o passo a passo usando o Windows para chegar nesta ferramenta do sistema. Vamos lá. Primeiro, deixa eu só te mostrar aqui, nós temos o botão iniciar, que dá acesso ao menu iniciar, como tu pode observar. Aqui tem todos os programas, vou clicar aqui na opção todos os programas, observa comigo, cliquei. Ele vai abrir a lista dos diversos programas que estão instalados no meu computador. Eu vou escolher aqui, ó, acessórios. E depois que eu escolher acessórios, eu vou observar que aparece de fato ferramentas do sistema. Então vou clicar ali onde diz ferramentas do sistema e a primeira ferramenta que aparece lá em cima, observa que já é o agendador de tarefas, onde ele diz agenda tarefas do computador para que estas sejam executadas automaticamente. Então vou clicar no agendador de tarefas e vamos aguardar que ele exibir a janela do agendador de tarefas. Está aí. Vamos ampliar a visualização para que tu possa enxergar melhor. Aqui o usuário pode escolher criar uma tarefa básica ou criar uma tarefa que é o agendamento. Então vou clicar em criar tarefa básica para realizar esse agendamento. Ele vai exibir então uma caixa de diálogo onde eu vou poder escolher o agendamento desejado. Então o usuário clica no agendador de tarefas, ele exibe a caixa de diálogo e aí tu pode pedir para criar uma tarefa básica. E quando tu pede para criar uma tarefa básica, então ele vai exibir uma outra caixa de diálogo onde tu vai realizar esse agendamento desejado, certo? Então clicou em criar tarefa básica, aguarda a janela e aí então aparece agora a janela para que tu possa criar uma tarefa, criar o teu agendamento. A primeira coisa a ser feita, observa ali na imagem, é que o usuário dê um nome para essa tarefa que ele vai agendar. Então eu vou chamar aqui, dando um nome para essa tarefa que eu vou agendar, vou chamar de tarefa V-ON. E agora eu vou dar uma descrição para essa tarefa. Vou dizer que essa tarefa é para executar
executar um programa. Estou dando uma descrição do que essa tarefa vai realizar. Então, dei um nome para a tarefa e vou dizer que é para executar um programa. Vou clicar aqui no botão chamado avançar, e aqui é interessante, porque logo depois que tu indicou o nome da tarefa e deu a descrição, ele pergunta quando deseja que a tarefa seja iniciada. E aí tu pode indicar ali, ó, se vai ser diariamente, se vai ser semanalmente, mensalmente, uma vez apenas, ao iniciar o computador, ao fazer logon, ou ainda quando um evento específico for registrado. Então o usuário escolhe o que a gente chama de disparador, quando essa tarefa vai ser iniciada. Isso é importante porque se tu quer que essa tarefa seja realizada todo dia, então obviamente tu vai ter que escolher diariamente. Mas de repente tu quer que a tarefa aconteça somente uma vez. Aí tu clica uma vez. Então tu pode definir o que nós chamamos de disparador. Qual é a frequência com que essa tarefa será executada, certo? Depois que eu fiz isso, escolhi aí o disparador, agora então vou clicar em avançar para a próxima etapa. O que ele pergunta logo depois? Quando essa tarefa vai ser executada? Quer dizer, vai iniciar que dia e a que horas? Então vou determinar que lá vai iniciar dia 22 de agosto de 2015, às 7 horas, 2 minutos e 24 segundos. E vou pedir para repetir a cada tantos dias. No meu exemplo, eu vou pedir para repetir a cada um dia, porque eu quero que a tarefa seja executada todo dia, neste horário das 7 horas. Beleza, então escolhi diariamente e indiquei a data. Vou pedir para avançar. Agora que eu peço para avançar, ele me pergunta que ação deve ser executada pela tarefa. Percebe? Que ação deve ser executada. Aí que tu pode escolher. Essa tarefa pode ser para iniciar um programa, pode ser para enviar um e-mail ou ainda para exibir uma mensagem. Aqui o usuário decide, então, essa ideia da ação que deve ser executada pela tarefa, que é a parte relacionada à ação. Então, tu clica em iniciar um programa, por exemplo, pode ser enviar um e-mail ou exibir uma mensagem e pede para avançar. Agora, claro, tu vai indicar qual é o programa que deve ser executado, colocando o nome do programa ou o local onde ele se encontra. Essa é a ideia do nosso agendador de tarefas, então. Percebe que é bem simples, é agendar a execução automática de uma tarefa. Como ele disse, a tarefa pode ser um programa, pode ser enviar um e-mail, ou ainda pode ser exibir uma mensagem do sistema de acordo com o teu agendamento. No meu caso, eu escolhi diariamente para que ela realize todo dia. Essa é a ferramenta do sistema, então, chamado agendador de tarefas, que acabamos de usar aí na prática dentro do Windows.